Oi, é, eu gostaria de deixar claro que nada do que vai ser dito aqui é minha opinião de fato. Talvez seja, talvez não seja, mas para que eu não seja preso no futuro, essa não é minha opinião. São apenas ideias que estão saindo na minha cabeça nesse exato momento. Eu tô falando o que vem primeiro na minha mente e é isso. Não é minha opinião de fato. Mas ok, eu queria falar um pouco sobre indústria. E me perguntaram, não me perguntaram, eu vi uma entrevista de um músico clássico falando sobre o problema da música. Perguntaram pra ele qual era o problema da música atual e ele disse que tudo era genérico. Tudo tava vazio, nada fazia sentido, as letras eram promíscuas, um monte de coisa assim. E eu tava pensando, o problema da indústria da música é o problema de todas as indústrias. A indústria. A indústria é o problema de todas as indústrias. Por que eu digo isso? Bem, no passado tudo era manual, tudo era lento. Tinha um processo para você fazer cerveja, tinha um processo para você fazer comida. E o fato de ser demorado e ser feito manualmente exigia carinho, exigia um certo cuidado, porque por ser manual, se fosse mal feito, você poderia não ter mais clientes no futuro. E com a indústria e a revolução industrial, você tem um problema. Tudo se tornou mecânico, artificial. Você não tinha motivo para ser carinhoso com aquilo. Aquilo tinha que ser produzido em massa para o máximo de pessoas possível. E acabava se tornando artificial, genérico. Mas quando isso afeta apenas produtos, é uma coisa. Quando isso afeta é, apenas o sofá que você se senta, ou sua cama, ou os móveis da sua casa, é uma coisa. Mas quando isso afeta a arte, isso se torna um problema. Quando eu digo a arte, eu digo as 7 artes, todas elas. A arte se tornou industrial, e por industrial, artificial. As pessoas não produzem arte para, sei lá, exaltar um deus ou por um motivo transcendental, não. As pessoas produzem arte para vender. E aí a arte se torna genérica, vazia. O cinema hoje em dia, ele tem de fato certas qualidades avançadas comparada com o cinema do passado, que no caso é o CGI, os efeitos especiais em geral, os efeitos práticos também melhoraram de certa forma, mas o cinema perdeu o interesse por passar uma mensagem de pureza ou de melhoria de uma sociedade, de que mesmo que as coisas estejam ruins, elas podem se tornar melhores em algum momento. Tudo é assim. As artes plásticas, como desenho, esse tipo de escrito, né, poemas, essas coisas assim, elas se tornaram tão industrializadas que se tornaram vazias. Máquinas não têm alma, né? Pode ter beleza, pode fazer uma coisa tão perfeita, mas não tem beleza, não tem cuidado, não tem vontade. E essa falta de vontade presente nas máquinas acaba destruindo a arte.
A Revolução Industrial não se limitou apenas à mobília. Ela afetou aquilo que não deveria afetar. Afetou o amor pelo que você faz, pelo seu trabalho, pela sua família. Tudo se tornou mais vazio. Dito isto, eu afirmo que Ted Kaczynski, no seu livro A Sociedade Industrial e o Seu Futuro, estava certo. Talvez não nas atitudes dele, talvez não no intuito de explodir caixa de correio de pessoas inocentes, mas em suas afirmações sobre como a sociedade industrial está se autodestruindo, se matando. É só você ver o quão vazias as pessoas se tornam com o tempo. Se tornaram com o tempo na sociedade industrial. Eu vi uma pesquisa recentemente de quantas cores você tem no mundo e como as cores afetam o seu cérebro. Quanto mais colorido algo é, um ambiente ele é, mais feliz você se torna. Quando você vê um azul, um verde, um vermelho, diversas imagens assim, mais feliz você se torna. No entanto, quanto mais cinza, mais preto, mais cores escuras você tá vendo, mais triste, mais infeliz, mais cansado você fica. Isso é ruim. A sociedade industrial possibilitou isso. Você vê as indústrias como elas são. Elas não são coloridas, elas não têm beleza, é maquinário pesado e cinza. Muito cinza, uniformes cinzas, paredes cinzas, metal é cinza. E aí as pessoas não se sentem felizes ao trabalhar. Talvez a motivação do trabalho deixe elas felizes. Trabalhar para sustentar a família, trabalhar para fazer o bem ou algo do gênero, mas porque o trabalho é bom, eu acho difícil, principalmente na indústria. Então, não só o livro que eu falei, eu gostaria de recomendar também o Clube da Luta, que fala sobre, que é um filme e também um livro, que fala sobre a emasculação do homem e sobre como a sociedade industrial torna os homens passivos e fracos. E também o Ted Kaczynski, A Sociedade Industrial e o Seu Futuro. É isso. Obrigado por assistir.